Leitura do livro de Marcos, capítulo 4. E começou de novo a ensinar junto ao mar. Veio até ele multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar. E todo o povo estava na terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. E dizia-lhes no seu ensinamento: Escutai, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e, não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se, e, por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, subindo e se desenvolvendo. Uma produziu 30, outra 60 e outra 100. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram sozinhos, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram sobre as parábolas. Dizia-lhes: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E disse-lhes: Se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que ouvem, mas logo vem Satanás e arrebata a palavra que neles foi semeada. Assim também as que foram semeadas em solo pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São homens de momento. Caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbem. E outras são as que foram semeadas entre os espinhos. E estes são os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedição da riqueza e as ambições de outras coisas os penetram, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Mas há as que foram semeadas em terra boa. Esses escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, um 30, outro 60, outro 100. E dizia-lhes: Quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama, ao invés, não a traz para colocá-la no lampadário? Pois nada há de oculto que não venha a ser manifesto, e nada em segredo que não venha à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E dizia-lhes: Cuidado com o que ouvis, com a medida com que medis será medido para vós, e vos será acrescentado ainda mais. Pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. E dizia: Acontece com o reino de Deus o mesmo que com um homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga, e, por fim, a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. E dizia: Com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábolas o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Mas, quando é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essas, conforme podiam entender, e nada lhes falava a não ser em parábolas. Aos seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. E disse-lhes: Naquele dia, ao cair da tarde, passemos para outra margem.
Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto! Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?